Paz do Senhor para você, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que bom que está bem. Jesus Cristo tem sido suficiente na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo do panorama bíblico. E a aula de hoje é a aula de número 48, na parte C, que tem por título As Duas Naturezas de Jesus Cristo. Amém? Mas antes, porém, queria te agradecer por já ter se inscrevido no nosso canal, né? E também pedir para que você se inscreva, você que ainda não se inscreveu, para quê? Para que nós possamos fazer essa obra junto, para que o YouTube possa ver que o nosso material é relevante e junto nós possamos alcançar mais vida aqui por meio dessa rede, tá? Em nome de Jesus. Estamos juntos fazendo uma grande obra, amém? Amém. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento tão maravilhoso de estarmos aprendendo um pouquinho mais de Ti, Senhor. Que o Senhor, por meio do Seu Espírito, nos ajude a compreender, a colocar por obra. Ó Deus, nos ajude. Coopera conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma coisa é fundamental, é imprescindível, que nós temos que conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E por que nós temos que conhecer? Para que nós não sejamos ludibriados, para que nós não sejamos enganados, para que nós não percamos o foco, erramos o caminho. E é tão imprescindível isso, né, que quando os discípulos pediram um sinal para Jesus, né, no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. E no versículo 24, do mesmo capítulo 24, Jesus ainda vai chamar a atenção deles, dizendo: surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos, tá? O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele tem 6.000 anos de história e tem enganado muita gente, né, que tinha, aparentemente, mais conhecimento do que nós, tá? Então, querido, entenda que Satanás, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho, tá? Nós sabemos que ele tem trabalhado dioturnamente, Satanás. Para quê? Para confundir a cabeça dos filhos de Deus. Por que ele tem feito isso? Porque Satanás, ainda que ele não tenha, né, a onipotência, a onipresença, onisciência, tá? Ele tem percepção. Ele tem observado que o Espírito Santo, nesses últimos dias, está despertando a igreja do Senhor, tá? Por quê? Porque esta geração, tá? Essa geração será uma geração vitoriosa, que será acompanhada com sinais, prodígio, com maravilha, com manifestação de Deus de uma forma tremenda. Amém? Então, por isso, né, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, acautelai-vos. Tome cuidado. Ele não está brincando de ser Satanás. Ele é. Ele não tem família, por não ter, ele quer destruir a sua, tá? Veja bem, querido, as duas naturezas de Cristo, né, é uma doutrina cristológica, né, tá? E que fala de duas naturezas, né, numa pessoa. Ou seja, essa doutrina, ela afirma que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, plenamente Deus e plenamente homem. Sem dúvida, essa doutrina das duas naturezas de Cristo representa um desafio, né, à compreensão humana. Pois essa doutrina, ela aborda um assunto que está no centro do mistério da encarnação de Deus. E nós sabemos que o ser humano, né, ele possui uma capacidade intelectual, né, um pouco que deixa a desejar, para que ele possa entender como Deus, o Filho, assumiu a humanidade, né, sem que nem por um instante tenha perdido a sua divindade.
Nós sabemos que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, mas Jesus não é duas pessoas. Não é Deus e não é Jesus homem. É uma pessoa com duas naturezas. Jesus tem uma natureza divina, completa e plena. Jesus também tem uma natureza humana completa e plena. Jesus é um homem perfeito e também um perfeito Deus. Ou seja, essas duas naturezas, compõem um Deus, forma um Deus, uma pessoa, o Deus Filho, tá? É difícil nós entendermos, porque Jesus é o único modelo, é o único exemplo, é a única pessoa no universo, tá? Desta forma. Não existe outro. Ele é o primogênito. Se bem que nós também, vamos também, assim como ele é, o seremos. Assim como ele é, nós o veremos, Nós vamos ter esse mesmo corpo de Jesus e vamos para o mesmo lugar aonde está Jesus, amém? Pastor, mas como funciona, as duas naturezas de Jesus Cristo, tá? Veja bem, para fazer a redenção do homem, Jesus vai agir na sua pessoa, total, na sua natureza humana e na sua natureza divina. Deus pode morrer, pastor? Claro que não, claro que não. Então, como que o homem, Jesus, morreu? Para resgatar o homem. Olha, ele morreu sim, mas a sua natureza divina, ela fez com que a morte tenha um efeito eterno e infinito, mas como que nós podemos explicar que o sangue de Jesus tem poder para salvar os homens, desde Adão até a última pessoa do milênio? É por fé, querido. Só podemos acreditar, Foi Deus que disse. É crer ou não crer, Veja bem, as duas naturezas de Jesus é que opera por essa eterna salvação. É crer ou não crer, Para Jesus Cristo ser sacerdote eterno, ele tem que ser por meio de um homem, Um homem de Deus, pois como sacerdote, o sacerdote é mediador, Tem que ser homem para ser, eterno. Tem que ser Deus. Vemos isso quando nós falamos de Jó. Lembra quando nós falamos de Jó? Aonde Jó, no capítulo 9, no versículo 33, ele chegou ao final das suas questionamento, entendendo, não havia ninguém que fosse árbitro entre Deus e ele. Ou seja, ele entendia, que por mais que ele tomasse banho com as águas da neve ou com sabão, da lavadeira ou a soda cáustica, ele continuava impuro, imperfeito aos olhos de Deus. Ou seja, eu sou um ser humano, por mais que eu faça, eu estou na terra e existe um Deus santo que está no céu. Não tem ninguém que me liga até ele, Por isso ele vai escrever no versículo 33 que precisa de um sacerdote, que precisa de um mediador. E Deus, como não deixa ninguém confundido, vai responder, trazer uma revelação ao coração de Jó. E ele mesmo vai falar no Jó 25:19. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, vai se manifestar sobre a terra. Isso trouxe paz para ele, trouxe alento para ele. E ele pôde dizer no capítulo 42, que agora, antes ele conhecia Deus de ouvir falar, e que agora os seus olhos via, ou seja, ele escutava a voz de Deus, ele contemplava Deus por meio da manifestação do Senhor, Olha, nós vemos aqui também, no livro de Hebreus, capítulo 14 ao 16, as duas naturezas de Jesus operando, As duas naturezas de Jesus Cristo. Veja bem, olha o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. A natureza divina voltou para o céu, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, aqui está falando justamente das nossas fraquezas, de alguém que se humanizou
para sentir as mesmas necessidades que nós sentimos. E sentiu as mesmas fraquezas que nós sentimos, né? Continuando o versículo. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as áreas como homem, mas não pecou. Aí, no versículo 16, o autor, a carta aos Hebreus vai dizer: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, né, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Chegamos, confiamos, acreditamos, vamos nos entregar. Amém? Querido, quando Jesus Cristo subiu ao céu, a sua natureza divina, né, foi restaurada, totalmente restaurada. Foi restituída a sua glória como Deus, né? Lembra que nós vimos na aulas passadas que Jesus abriu mão da sua glória, como está escrito ali em Efésios capítulo 2, né? Tá? Ou melhor, Filipenses capítulo 2, né? Onde ele diz, né, que ele esvaziou de si mesmo, tá? Que se fez servo como servo se fez homem, tá? Esvaziou. Mas também vemos, né, em João capítulo 17, versículo 5, que na oração sacerdotal de Jesus, que Jesus, né, vai estar falando com Deus. Veja bem. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele está dizendo, tá? Restaura aquela glória que eu abri mão dela. Tá? Agora restaura porque eu estou voltando para casa. Tá? Nossa casa é o céu. Amém? Mas por que ele, né, ele teve que se esvaziar da sua glória? Porque esse corpo que ele vai assumir, né, é um corpo de pecado. Ele tinha que ser um ser humano. E olha, a Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer, não havia ninguém que buscava a Deus, né? Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10, 11 e 12. Então, ele veio com o corpo de qualquer homem, qualquer mulher tinha, né? Um corpo de pecado, né? Que não aguenta, não suportaria o poder de Deus, a glória de Deus, tá? Veja bem, glória infinita e humanidade perfeita são totalmente incompatíveis na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus vos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, papai querido, ó Deus eterno, abençoar meu irmão que está, ó Deus, acompanhando, aprendendo junto conosco a respeito desse tema, Senhor. Leva ele, papai querido, a se aprofundar mais, aprender mais de Ti, crescer, papai, no conhecimento e na graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Um abraço no seu coração. Até a próxima aula.